E aí pessoal, tudo jóia? Então, estamos aqui hoje para mais uma aula, né? E que eu estou trazendo para vocês mais um dispositivo elétrico no circuito. Nós já vimos os resistores, né, há algum tempo atrás, nós vimos capacitores no último vídeo aula nossa, e agora eu estou trazendo os geradores elétricos, que é um outro dispositivo que vai no circuito. Qual que é a função de um gerador elétrico? O gerador elétrico ele tem a capacidade de pegar algum tipo de energia e transformar em energia elétrica. Existem vários geradores elétricos. Existem geradores químicos, geradores nucleares, geradores mecânicos, né? Qual que é a diferença? É o tipo de energia que ele transforma em energia elétrica. Olha o gerador químico. A pilha e as baterias, ele pega de uma substância química, certo? E transforma essa energia química em energia elétrica. As turbinas de uma usina hidrelétrica, certo? Usa a força da água, a queda da água para girar, né, a turbina. Isso é um tipo de energia o quê? Mecânica, né? Se tem movimento, energia cinética, se tem altura, energia potencial, todas elas é um tipo de energia mecânica. E o gerador transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Então existem vários tipos de geradores que possam transformar em energia elétrica, tá ok? Todo gerador ele tem uma característica chamada de força eletromotriz, que é esse Ezinho aqui. A força eletromotriz é a capacidade de energia que ele consegue transformar em energia elétrica, tá ok? Então, primeiramente, nós vamos ver o símbolo de um gerador no circuito. Então, aqui eu tenho um polo A e um polo B. Esse polo A e polo B está ligado numa diferença de potencial, uma voltagem, né, que a gente chama de DDP. E aqui eu tenho esse símbolo que você já conhece, que é de resistor. E eu tenho esses dois polos, um menorzinho e um maiorzinho. Os dois é um símbolo para gerador, os dois juntos. Por quê? Porque o gerador ele é definido pelos seus polos e pela sua resistência interna. Então esse Rzinho aqui do lado dos polos não é resistor, certo? É uma resistência interna ao gerador. Tá? Então o gerador tem um polozinho menor, que é o polo negativo. Tem o polozinho maior, que é o polo positivo, certo? E esse polo negativo e positivo é o que determina o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica no gerador sempre passa do polo negativo para o positivo. Então, olha, primeiro no negativo em direção ao positivo. Então, ele está indo de A para B. Se tivesse invertido, se o polo menor fosse de K e o maior de K, ele estaria a corrente elétrica vindo de B para A. Então, a corrente elétrica no gerador sempre passa do polo negativo para o positivo. Então, aqui está um símbolo do gerador. Esse Rzinho é a resistência interna, todo gerador tem uma resistência interna. Aqui esse Ezão, que é o número que vier em cima dos polos, é a força eletromotriz. Lembrando que o polo menor é negativo, o polo maior é positivo, tá ok? E aqui eu coloquei a passagem da corrente elétrica que vai de A para B, tá? Então nós temos aqui no gerador três tipos de potência, que a potência é a capacidade dele de gerar energia, tá? Eu trouxe a potência total do gerador, certo? A máxima potência do gerador, que é PT. Essa potência total é E vezes I, esse Ezão é a força eletromotriz, e esse Izinho é a corrente elétrica que vai passar por ele, tá ok? Eu tenho a potência utilizada, que é aquela potência que ele vai utilizar, porque ele tem uma potência total, só que não quer dizer que ele utilize toda essa potência. Então ele tem a potência utilizada, certo? Que é PU é igual a U vezes I, esse U é a voltagem, né, DDP, e o I é a corrente elétrica. E eu tenho, por último, a potência dissipada, que é aquela potência que ele vai descartar. Por causa de quem? Dessa resistência interna, que ela regula a passagem da corrente. Então, parte dessa corrente é transformada em energia térmica. Então, ele dissipa essa potência, certo? Que é PD, de potência dissipada, é igual a Rzinho, que é a resistência interna, não é resistor, tá ok? Vezes I ao quadrado, que é a corrente elétrica. Aqui são as três fórmulas para potência. Se não estiver dando para ver no vídeo, eu vou colocar as fotografias desse pôster, certo? Aí na sala virtual como anexo, tá? Para vocês acompanharem. Então nós temos três potências para gerador. Potência total, que é a força eletromotriz vezes a corrente. Potência utilizada, que é a voltagem vezes a corrente. E potência dissipada, que é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então, se pedir as potências de um gerador, determina as três. Se pedir a dissipada, faz só a fórmula dissipada e assim sucessivamente, tá ok? Como o gerador não utiliza toda a potência que ele é capaz, a gente tem como calcular o rendimento desse gerador, o quanto ele está rendendo, que é essa letra grega aqui, parece um N, chamado de Ni. Então o rendimento, certo, desse gerador é U sobre E. O U é a voltagem e esse E é a força eletromotriz, que é a característica do gerador, tá ok? Aqui eu trouxe para vocês bem grande a equação do gerador no circuito aberto, igual a esse. Se eu quiser achar qualquer uma dessas constantes que tem na equação, eu utilizo a equação geral, tá?
A equação geral é U é igual a Ezão menos Rzinho vezes I. Esse U é a voltagem DDP, a unidade medida em volts, tá ok? Esse Ezão é a força eletromotriz, que também é medida em volts. Anota aí, unidade medida da força eletromotriz também é volts. Esse Rzinho é a resistência interna do gerador, que a unidade medida é o ohm. E esse Izinho é a corrente elétrica, que tem como unidade medida o ampere, que nós já estudamos anterior, tá ok? Então, o ERE, equação geral do gerador para um circuito aberto, tá ok? Júnior, e se não tiver resistência? A gente fala que está em curto-circuito. Depois eu vou trazer um pouquinho mais passo a passo. Se não tiver resistência, olha, R seria 0 vezes I, 0, quer dizer que não ia passar corrente elétrica, certo? Aí eu tenho que U é igual a E, certo? U é a voltagem, força eletromotriz, certo? É a característica do gerador que está aqui em cima. Então, se não tiver resistência, eu tenho que a DDP é igual à força eletromotriz. Por isso que a unidade medida dos dois é volts, tá ok? Aqui, eu trouxe o objetivo da nossa matéria. Nós estamos vendo, certo? Os dispositivos separados para agora a gente juntar no circuito, certo? Então nós já vimos resistores, já vimos capacitores e agora nós estamos vendo os geradores. Então eu trouxe aqui um circuito gerador-resistor, quando eu tenho esses dois dispositivos que nós já estudamos no mesmo circuito. Olha aqui, ó. Eu tenho uma corrente saindo de A para B. Como que eu sei que é de A para B? Porque o polo menor vem primeiro, depois o polo maior. Então está no sentido do negativo para o positivo. Aqui eu tenho uma resistência perto dos polos, eu tenho uma força eletromotriz, então a gente já sabe que esse dispositivo aqui, ó, é um gerador. E aqui eu tenho 3 resistências externas, fora do gerador, certo? Que são resistores, estão associados em paralelo. Então ele passa no gerador, passa nessa associação de resistores e vai para B. Certo? Se eu quiser usar nesse circuito gerador-resistor, eu quiser identificar o valor da corrente elétrica, eu utilizo essa lei de Paulet, tá? Que é uma das mais importantes da matéria. I é igual a Ezão sobre Rão mais Rim. Então vamos cada grandeza por partes. Esse I é a intensidade da corrente elétrica que está passando no circuito. O Ezão é a força eletromotriz que eu tiro lá em cima dos polos no circuito. O Rão está aqui, ó, resistência equivalente dos resistores. O que seria resistência equivalente? Aqui não tenho 3, então eu vou ter que resolver, igual a gente já aprendeu, né? O paralelo desses 3 resistores primeiro para eu poder jogar aqui na lei de Paulet. Mais Rzinho, que é a resistência interna equivalente dos geradores. Espera aí, Júnior. Se a resistência interna equivalente, aqui só tem uma, beleza, aí você utiliza ela. Mas eu posso ter vários geradores associados. Eu também associo geradores em série, associo geradores em paralelo, que vai ser o assunto da próxima aula, tá ok? Então, esse Rzinho, certo? Vai ser a resistência interna dos geradores. Então, eu pego a força eletromotriz e divido pela soma da resistência equivalente mais a resistência interna do gerador. Júnior, se o símbolo da resistência interna e dos resistores externos é o mesmo, como que eu vou saber qual que é a resistência interna e qual que é a resistência externa dos resistores? É fácil. É só vocês olharem a resistência que está mais próxima dos polos, certo? E se tiverem as duas mais próximas, aí a resistência interna do gerador é a resistência de menor valor. Por exemplo, se aqui for 1 ohm e de cá tiver um outro resistor de 2 ohms, a resistência interna desse gerador é 1 ohm porque ela é menor. Então a gente sempre olha a resistência que está mais próxima e a de menor valor, tá ok? Então recapitulando, lei de Paulet, I é igual a Ezão sobre Rão mais Rim. O I é a intensidade da corrente elétrica. O Ezão é a força eletromotriz, que depende do gerador, é a característica dele. Vem aqui o valor em cima do polo e a unidade medida é volts. Rão é a resistência equivalente dos resistores, que nós vamos ter que resolver dependendo se está em série, ou se está em paralelo, ou se é mista. E Rzinho é a resistência interna do gerador, tá ok? Então, por hoje é só. Na próxima aula eu vou colocar algumas atividades, porque a gente tem que praticar, porque são muitas equações que eu trouxe hoje, certo? Nós vamos ficar um tempo praticando essas equações. Depois nós vamos trazer a associação, certo? De geradores e curto-circuito e curva, que é o gráfico de um gerador, tá ok? Então, até a próxima aula.